vamos voltar aos nossos trabalhos, né? O nosso terceiro tema de hoje. Vou chamar aqui José Ricardo de Assis. José Ricardo. O José Ricardo, aqui ó, também, ele está aqui ó, nos bastidores aqui, cuidando dessa parte aí das projeções, viu? Por isso que vocês não tinham visto ele ainda. Então agora o José Ricardo vai trazer para nós o tema: o reflexo da transição planetária na humanidade. Então com vocês, José Ricardo de Assis. Bom dia a todos. Meus olhos formam um lindo riacho nesse momento. Esse riacho, ele corre em direção ao rio. E todo o rio corre em direção ao mar. E esse sentimento, então, sai de mim, vai até Deus, e envolve a todos vocês com esse amor. Esse amor que não foi feito para guardar. Esse amor que foi feito para compartilhar. Para isso nós estamos aqui. Para compartilhar o amor. E é o que a gente tem feito na nossa associação. Aprendendo a amar e a compartilhar. A vida é feita de sonhos. Esse seminário foi um sonho. Não um sonho só do Zé Ricardo, da Cris. Um sonho de Deus, um sonho de nosso Mestre Jesus. Ele já estava aqui, ele sabia que nós faríamos esse seminário. Jesus está sempre um passo à frente. Quando nós encontramos o nosso caminho, ali nós encontramos todas as ferramentas necessárias para a nossa evolução. Por isso ele está aqui. Ele também está no mundo de regeneração, a nos aguardar. Está também nosso Mestre Jesus no mundo ditoso. Um dia chegaremos lá. Mas essa espera é uma espera ativa. É uma espera que acompanha. Pois nosso Mestre Jesus é o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas. Estamos aqui para seguir o seu caminho, que foi trilhado com tanto amor. Lá vem ela, a humanidade que sofre, a humanidade que esqueceu os valores de nosso Pai Celeste. Entregamos aos vícios de todo tipo, esquecemos o real valor do amor. E nesse momento em que todos nós sofremos de alguma forma, sofremos de uma forma psicológica, dores físicas, dores da alma, sentimos esse vazio, porque essa fome que nós sentimos até então, somos todos insaciáveis. Tentamos supri-las com as coisas da matéria. Olha só. Então, chegamos a esse momento de transição planetária e percebemos que toda essa trajetória foi em vão, sendo necessário retornar para casa, como filho pródigo que somos. Sentimos essa fome em nós. Então, ele nos esperava esse momento. Jesus, nosso Mestre, como esperava ela naquele poço de Jacó. Perceba? E ele nos fala: dá-me desse sofrimento seu. Eu tenho sede. Entrega para mim essa dor, essa ansiedade, esse medo que você sente. Eu sei como resolver. Vem e me segue. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Por que sofres tanto? Eu sempre estive aqui ao seu lado. Que tal, a partir desse momento, nós nos entregarmos a nosso Mestre Jesus e seguirmos tudo aquilo que ele falou para nós há 2000 anos atrás? Não deu tão certo até o momento.
Foram noites de pescarias improdutivas. E então, naquela manhã, eu estava a lavar as minhas redes. E ouvi a voz de um certo Nazareno a me chamar. E meio que ele, a vasculhar o meu íntimo, ele disse a mim: o que tem de comer? Como que ele sabia que eu tinha fome? O que tem de comer? Eu falei: nada, não tenho nada. E então ele me disse: Zé Ricardo, lança suas redes para o lado direito, como a me dizer que eu que o tinha feito até então não estava tão certo. Lança suas redes ao lado direito. Eu falei assim: mas como? Se eu pesquei a noite toda, eu já vasculhei todo esse mar. Mas não custa nada, não tem nada a perder. Lancei as minhas redes, e daí para frente foi só a fartura. Vejam só aqui, aos olhos do Espírito, é abundância a partir de então, quando a gente se entrega ao Senhor. É isso aqui que eu estou vivenciando, eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente se entrega ao Senhor Jesus, é abundância em nossas vidas. E agora a gente partilha dessa abundância uns com os outros. E saindo daqui, encharcado desse amor que vocês recebem agora, vocês vão compartilhar com seus familiares, não é mesmo? Com seus amigos. E aqueles desconhecidos, que achamos que são desconhecidos, mas que nosso Senhor coloca em nossos caminhos, para nós aprendermos a amar. Que esse amor que vocês sentem agora, persiga vocês por todas as suas existências. E então, Jesus nos pede nesse momento: tirai a pedra dos seus corações, esses sentimentos, esse orgulho. Tira a pedra. Disse a Lázaro também: Lázaro, vem para fora. Sai desse mundo que você viveu até então e vem até em minha direção. Ele podia ter entrado no sepulcro naquele momento, mas não. Vem até mim, mostrando que nós precisamos nos colocar em movimento. Dizemos que temos fé, mas a fé precisa ser ativa. Precisamos nos colocar em direção ao Mestre. E em direção ao Mestre é em direção ao próximo. E lá nós encontraremos as nossas respostas. Então disse ele também: soltai-o e deixai-o ir. Olha só quão profundo. Cada vez que a gente volta a estudar o Evangelho, cada vez a gente encontra um novo conceito. Então, nesse momento que eu resolvo a seguir em direção ao nosso Senhor Jesus, né? Então eu vou ter que praticar o perdão, né? Benevolência, uma entrega total. E nesse momento eu começo a me desvencilhar daqueles outros eu que eu era até então. As obsessões, não é? Quando eu começo a me modificar, eu modifico todo o meio em que eu vivo, inclusive aqueles adversários que eu achava, né? Que era o prejudicado, mas o obsediado, muitas das vezes, é aquele que muito amou. A gente olha a obsessão como algo ruim, mas o que eu fiz para o outro? Será que não é o momento de eu deixar ele ir? Perdoar. Mesmo aqueles que já foram, o sentimento ficou aqui ainda e vai me acompanhar. Deixar ele ir. Vamos nos libertar desses sentimentos que só nos fazem mal. E então, nesse momento, de tanto caminhar distante de nosso Senhor Jesus, diz Joana de Anges, que formamos algumas cascas em volta de nós: o psiquismo, as negatividades do ego e as máscaras do ego. Olha só. Então o Dr. Alírio, ele fala que é esse retorno ao ser essencial, que é o amor, a sentida divina, o self. É esse retorno do filho pródigo, tá? E o que é o ego? Então é a camada de ignorância que envolve o self. Então quando a gente passa a ter o conhecimento da doutrina, né, a gente já passa a ter essa camada de ignorância retirada de nós. Mas é necessário que tenham obras também. A fé sem obras é morta, né? Então eu preciso em direção ao Mestre, praticando o bem e amando sempre. E o que são essas negatividades do ego? É o ódio, egoísmo, orgulho, revolta, todo sentimento de desamor, tá?
Isso eu vou ter que tirar de mim. Também são camadas as máscaras do ego. E aqui isso é dolorido. A euforia, imagine só. Mas como, Zé Ricardo? Até a euforia é uma máscara? Sim. O indivíduo que se demonstra eufórico, ele pode estar escondendo ali uma grande dor. Tá? E ainda vai. A autopiedade. Quando eu pratico a autopiedade para comigo, e eu não me permito evoluir, eu fico naquele estado de estagnação e eu não caminho, sabe? Perfeccionismo, pseudo-perdão, martírio, puritanismo, e aí vai, pessoal. Existem várias formas do ego nos controlar. Então, o que aconteceu? Nós permanecemos só no eu, permitimos que o ego nos controlasse, distanciando de Deus e também do próximo. Então agora nós retornamos à casa do Pai, buscando o autoconhecimento, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Que é esse tirai da pedra que Jesus falou para Lázaro, né? Tirando as camadas as máscaras do ego, aqueles sentimentos que nós falamos aqui, o ódio, o egoísmo, o orgulho e a revolta, né? E isso é um trabalho diário, tá? Nós temos feito alguns trabalhos na associação, até por orientação espiritual, que é a questão do espelho. Então foi nos orientado a reservar um tempo. É bem difícil a gente parar em frente ao espelho e se indagar. Quem sou eu? Para onde eu quero ir? Sabe? Mas tudo bem que nesse momento que eu vou traçar uma linha divisória, que eu me reconheça egoísta, orgulhoso, tudo bem. Mas daí eu tenho um ponto de partida, tá? A partir desse momento que eu me reconheço como eu sou. Mas também nesse momento que eu estou olhando para dentro de mim, e eu vou encontrar os talentos. E são esses talentos que nosso Senhor Jesus vai nos ajudar. É através dos talentos que eu vou me colocar em direção ao próximo. Então tudo isso aqui que o Zé faz, né, essas projeções, são os talentos que Jesus o preparou para entregar como forma de amor ao próximo. Compreende? Sabe aquele bolo gostoso que você faz só para você. Que tal a gente fazer e entregar ao próximo? Eu tenho certeza que na sua casa sempre resta um prato de comida, bem feito com amor. Quem sabe, será que o seu vizinho não está precisando? Perceba? Os nossos talentos. É talento também saber ouvir, falar uma palavra de ajuda, sabe? Abraçar. Infelizmente hoje a gente não pode tanto abraçar, mas tantos irmãos precisam de uma palavra amiga, de um ombro, né? Essas dores que a gente não sabe de onde veio e para onde vai. E conjuntamente com essa ação, também nos diz Jesus: Lázaro, vem para fora. Então, no mesmo momento que eu estou buscando esse autoconhecimento, eu também estou em direção do próximo. E com isso eu estou tirando essa outra camada, que são as negatividades do ego. Percebe? É esse retorno do filho pródigo para casa. Eu vou me depurando, eu vou dominando esses cavalos, esses instintos primitivos que eu tenho aqui, né? Eu vou voltando a minha ligação com Deus e com o próximo, formando essa tríade. Não existe nada separado, é um conjunto, viu, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tirando essas camadas de dentro de mim, eu chegarei ao reino dos céus, que nunca esteve fora, sempre dentro de nós. E a gente sempre buscou fora. E a centelha divina está onde? Aqui dentro. Então, lá em João está escrito: Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Precisaremos nascer de novo. Então, eu precisarei ser um novo Zé Ricardo. O André precisará ser um novo André, sabe? No livro, o Espírito da Verdade, Eurípides Barçanufo nos diz:
É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Também Paulo em Efésios nos disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É essa luz, então, que a gente tem que buscar. Essa luz que está em Jesus. Então, naquele dia, na estrada de Damasco, Saulo encontrou essa luz. Ele encontrou essa luz. E essa luz tinha uma divina tristeza. Está escrito no livro Paulo e Estevão. Essa tristeza que Jesus sente ao nos olhar quando estamos fora do caminho. Mas percebam no exemplo de Paulo que ele tinha tantos talentos, só que estava sendo mal utilizado. Então disse nosso Senhor Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui poderíamos colocar então o nome de cada um de nós, toda vez que nós praticamos o desamor. Zé Ricardo, por que me persegues? César, por que me persegues? Compreende, pessoal? Assim, toda vez que praticamos o desamor, quando nós permitimos sermos controlados pelo ego. E nesse caminho de iluminação, encontraremos irmãos que nos auxiliarão, que nos mostrarão o caminho a seguir. Percebam? Como Deus é bom, pessoal. Ele não desiste de nós. Estando no caminho, encontraremos a luz imperecível, essa luz que nunca cessa. Estamos a caminho da luz. Há 2000 anos, já fomos Saulo, e um dia seremos Paulo e Estevão. Mais de 50 anos depois de recebermos o Consolador prometido, estamos aqui ainda pensando em nossas vidas. A vida escreve no livro da esperança palavras de vida eterna. Temos um encontro marcado, seguindo no caminho a verdade e a vida, renunciando de nós mesmos. Encontraremos a fonte de água viva que jorra do coração de Jesus. De mãos unidas, trabalhando na vinha de luz de nosso Senhor, construiremos um novo mundo. E essa construção é feita com amor, com fé, paz e amor. Levando a boa nova desse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, seremos todos um, e Jesus em nós. Como é bonito a gente ver um trabalho tão bem feito, quando a gente se permite ser auxiliado pela espiritualidade, não é mesmo? Um trabalho tão bem feito entre Chico e Emmanuel e tantos outros irmãos que vieram trazer, desvendar, tirar esse véu que ainda existia sobre o Evangelho, né? Nos explicando o caminho que ele tinha trilhado. Mais de 450 livros escritos numa entrega total. Será que estamos tão distantes assim? Será que não podemos ser um cisco do cisco de Chico? Temos uma referência que esteve aqui entre nós, não é mesmo, pessoal? Que tal seguirmos o exemplo de Chico? O que vai faltar para nós? Todo mundo sabe, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E eu vou precisar me dedicar mais. Vou precisar sair do Facebook, do WhatsApp, né? Vou precisar sair do meu lar. Vou precisar sair da comodidade. Chico dormia em torno de 2 horas por noite. Quando a gente está envolvido em ações do bem, a gente começa a se retroalimentado de energias salutares que nos impulsionarão a fazer esse bem. Por isso que Chico não precisava, porque ele estava no caminho, sabe, pessoal? Então a gente precisa ter disciplina, às vezes acordar mais cedo para ler 10 páginas de um livro que vai me trazer essa orientação. Será que não tem como eu fazer uma modificação hoje? Não é amanhã, nós não temos mais tempo. Que tal a gente começar essa mudança hoje? E olha só, eu achei muito linda essa parte. Esse trabalho também é feito com humildade. E Emmanuel se considerava
como um simples pregador de cartazes convidando à festa do reino. E ele dizia que ele mesmo ainda não tinha sido convidado. Olha só. Então, um simples pregador. Eu aqui estou distribuindo post-it. Tá? Então, toda a obra mediúnica de Chico, orientada por Emmanuel, é o convite amoroso do Cristo ao festim das bodas. Todos estão sendo convidados, todos nós. Mas, para comparecer é necessário um traje especial. Que traje que é esse? É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Aqui está o detalhe. Isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras. Quais são? Fora da caridade, não há salvação. Está tudo Espírito. E aqui eu gostaria de abordar, então, a caridade moral. Estamos aqui para não pararmos uns aos outros, somente nesse momento de transição em que a dor nos assola. As dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Olha só. Então tem uma pandemia silenciosa entre nós. Muitos irmãos sofrem calados, e a gente nem sabe. A gente está olhando para o Covid, mas existe uma outra pandemia, e ela já chegou faz tempo na casa espírita. Uma dor da alma, uma dor psicológica, pessoal. Chega-se ao máximo de desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Então, nesse momento, estamos recebendo caravanas de outras dimensões para nos auxiliar nesse processo, se a gente se permitir, tá, pessoal? Não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Assim está escrito na Gênesis. As alterações que se observam são de natureza moral. Assim nos disse Manuel Filomeno de Miranda. Emergindo dos automatismos da inconsciência, adquire mais amplas percepções e lucidez, consciência, despertando para as aspirações elevadas da altivez emocional e da abnegação pelo serviço do bem. Joana de Ângeles. Esse livro interessantíssimo, Autodescobrimento. Então aqui nós temos uma camada consciente onde estão essas memórias recentes, e no inconsciente tem outra camadinha, aquelas lembranças de infância que a gente ainda guarda, mas o inconsciente profundo está registrado tudo. Tudo que eu fiz nessa vida e nas outras também, de bom e não tão bom assim. Em algum momento, o self, esse ser que é só amor, ele vai expurgar isso para fora. Vai expurgar, porque não pertence a ele. Se eu não estou me iluminando, então eu vou estar passando por um processo de dor. Então, nesse momento de transição planetária, é necessário a gente buscar esse autodescobrimento. É necessário que avancemos a águas mais profundas desse inconsciente dentro de nós. A gente vai precisar mergulhar e achar. Mas por que essa dor de estômago? De onde vem? Sabe essa questão da razão, causa e efeito. E olha só como que Deus, Jesus são perfeitos. Antes da gente chegar a esse processo pandêmico, já toda uma série psicológica já estava preparada para nós e a gente nem percebeu. Então, Joana de Ângeles, já na sua obra, nos traz o caminho. E aqui fica uma dica a todos nós, de a gente fazer um aprofundamento nas casas espíritas ou para uso pessoal também. Dentro de cada livro desse eu vou ter uma resposta para as minhas dúvidas. Tá? O que a gente vai abordar hoje é o livro Autodescobrimento. E aqui, para a gente iniciar esse processo de mergulho para dentro de nós, a gente vai ter que fazer um checklist. Só quem passar nesses 5 aqui que vai conseguir prosseguir. Vamos lá? Anota aí. Eu tenho capacidade para crescer emocionalmente? Vamos lá. Se sim, avança. Tenho insatisfação pelo que eu sou?
ou o que eu possuo, ou como eu me encontro agora? Sim, então vai. Desejo sincero de mudança, que às vezes eu quero ficar na autopiedade, né? Porque a gente viu lá atrás. Eu quero ficar como coitadinho. Então, não, eu quero mudança. Então, avança. Eu tenho persistência na tentativa, porque tem alguns irmãos, e eu aqui posso me incluir também, quando eu erro, eu paro. Não é assim? Eu não gosto de errar porque eu vou ser julgado. Eu fico preocupado com a opinião alheia. Então, eu paro de tentar. Então, eu vou ter persistência na tentativa? Sim, então avança. Terei disposição para aceitar-se e vencer-se? Quantos de nós não aceitamos como nós somos? Então, eu vou ter disposição para me vencer. Para onde eu vou? E Joana de Anjos, nesse livro, ela fala que nós viemos da insensibilidade inicial, da percepção primária. Ali eu começo a perceber o meu corpo, né? Depois eu passei para a sensibilidade, calor, frio, ambiente, né? Cheguei ao instinto, e nesse momento nós estamos aqui, na razão. Mas esse estágio, ele não é fixo. Então, olha, eu estou aqui, eu me permito, o ser primitivo está saindo para fora, não é assim? Pisa no pé aí do vizinho aí, do banco. Você vai ver, aquele homem primitivo, ele vai sair para fora. Não é assim, pessoal? Então, ora eu estou aqui, mesclando com a parte instintiva, ora eu estou aqui em intuição. Bem fraquinha? Sim. O que a gente tem que fazer agora? A gente fazer essa análise da causa e efeito, né? E fazendo isso, nos depurando, a gente vai aumentando a nossa intuição, nos permitindo receber auxílio do alto, e aqui é o nosso objetivo, né, que é essa conexão total com Deus. Bom, de onde vêm os conflitos e as doenças? Como são feitas as programações de nossas reencarnações? Então existem as comuns, né, que são por afinidades ou desajustes entre os seres para a evolução individual. Então, o Zé Ricardo, ele tem um problema com alcoolismo. Então ele vai vir no meio de vários alcoólatras para perceber que não é muito legal beber, sabe? Ou então ele tem um problema com racismo. Então ele vai viver lá na Angola, sabe, pessoal? Então é por afinidade. Isso aqui acontece de uma forma quase que automática, tá? E o segundo caso, exceto os missionários, onde existe um planejamento técnico. Como é que é isso? Então, o Zé tem um probleminha com o André. Então, os dois vão vir da mesma família, vão vir como pai e filho, para aprender a amar. Olha, simples assim, mas não é, né? Quantos problemas ocorrem em família, não é? Nossa, mas aquele irmão meu parece que é uma ovelha negra, né? Mas será que é ele ou sou eu? Será que não sou eu? Se eu tenho essa percepção, será que eu não tenho que mudar em mim algo para perceber ele diferente? Ou então, se eu tenho potencial, será que eu não posso auxiliar ele nessa evolução, né? Por isso, são comuns os choques domésticos, os conflitos de ideias e de interesses, as preferências e os repúdios também, os entendimentos e as reações familiares. Então, a partir daí, esses conflitos que geram as dores, as doenças, né? Porque eu não soube lidar, não soube entregar o amor. Vitimado pelos atavismos do desamor, pelos caprichos do egoísmo, o ser fecha-se na rebeldia e passa a sentir dificuldades em espalhar a luz do sentimento do bem, permanecendo indiferente ao seu próximo, mesmo quando ele faz parte do grupo familiar. Então, eu não recebo o amor, né? Eu tenho essa incompletude e eu fico ali. Imagine então uma criança chorando quando o pai chama a atenção. Eu fico lá chorando e esperando esse amor. Até hoje, pessoal, muitos de nós estamos esperando aquele amor que a gente não recebeu lá na infância. A gente ficou parado lá. E o que ocorre? Eu vou cobrar isso da sociedade. Em algum momento eu vou cobrar do meu próximo, porque eu não recebi. Só que isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Ele vem para fora em forma de raiva, e você vai ver isso no trânsito, você vai ver isso nas disputas
na parte profissional. Eu não consigo ver a felicidade do outro, eu não aceito, eu quero tudo para mim. Egoísta que nós somos, eu quero tudo para mim. Por quê? Faltou em algum momento, tá? E aqui ela traz uma questão interessante, que é essa questão das doenças, né? Como é que é feito? Como é que acontece então? Então eu tenho lá um sentimento não muito bom, como é que eu fiquei doentinho? Qualquer ocorrência entre um deles, que é espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, né, vão gerar distúrbios, doenças, e vai exigir de nós renovação e reequilíbrio. Então, quando o Zé Ricardo ele emitiu um pensamento de raiva para um irmão, já não basta o mal que eu vou fazer para o meu próximo. Primeiro, eu vou encharcar os meus chakras com essa energia negativa, tá? Dependendo de onde ela partiu, eu vou estar aqui. Lembra aquela dor do estômago que eu falei? Aquela raiva e tal? Primeiro, ele vai estar encharcando aqui e desarmonizando, tá? Potencializando ou desconectando. Então, aqui ela fala que tanto eu posso gerar a doença, como também eu posso ser o meu remédio, né? Quando eu estou gerando esse amor, quando eu vou em direção ao próximo, eu estou potencializando os meus chakras. Mas, se eu estou emitindo energias negativas, eu estou desconectando. E aí começa esse processo da dor. Por quê? Em cada chakra temos as glândulas, né? E aí vai disseminando para o corpo. E é interessantíssimo esse livro que ela traz cada emoçãozinha que a gente tem, os reflexos que vai ocorrer, que pode ocorrer na saúde. Não se limita a só isso, porque a gente traz os débitos de outras encarnações, né? Em algum momento, como a gente falou sobre o self, ele vai nos cobrar isso, né? E o processo das doenças. Então, já não bastava o mal que eu estou fazendo ao próximo, a mim, isso vai ser potencializado, porque eu vou estar baixando a minha sintonia e eu vou estar atraindo seres no mesmo processo. Pode ser aqueles irmãozinhos de uma outra encarnação, né, com os quais eu tenho débitos, e pode ser aqueles que estavam passando. Falar, o Zé Ricardo está meio triste hoje, deixa eu ficar, fazer companhia lá para ele. Assim, simples assim, como se fosse um imã mesmo, magnético, né? Então já não bastava isso, e isso vai ser potencializado em mim. Essa dor, que era pequena, passa a ser maior, tá? E aqui ela traz então as dicas. É interessantíssimo essa obra de Joana de Ângeles, que ela traz então a origem, né, os efeitos e também as terapias. Quais são as terapias para essas dores? Pensar antes de fazer, evitando arrependimentos, discernimento e harmonia entre pensamento e ação, disciplinar a vontade por meio da paciência e perseverança. Isso aqui está difícil hoje, hein, pessoal? Resguardar o corpo das emoções violentas, o auto-amor, não aos vícios de todo tipo. Esse aqui, como eu não sei, não consigo controlar os meus sentimentos, eu me entrego aos vícios. Por isso, a quantidade, né, de aumento de violência nos lares, né, no trânsito, na sociedade, porque nós estamos nos entregando aos vícios e a gente não está fazendo essa viagem para dentro para resolver. Quando a gente passa a resolver isso, a gente passa a se depurar e passa a não ter mais vontade de consumir, tá? Cultivar confiança e alegria, irradiar simpatia e esperança, conversar para estimular a criatividade, coragem e fé. Esse aqui eu até passei em vermelho porque a gente tem feito, a espiritualidade nos orientou a criar a conversa fraterna, e a gente faz isso todos os sábados, né? Mas é um trabalho tão lindo. E o simples fato do irmão colocar para fora um sentimento, uma dor lá na infância, sabe, aquelas coisas que a gente vem guardando, a gente não tem mais tempo uns para os outros, pessoal. Lembra quando a gente se reunia em casa nos domingos para comer aquele macarrão,
Ali a gente conversava sobre a semana, falava das aflições no serviço, no lar. Não era assim? Não acontece mais. E a gente está então depositando todo esse sofrimento dentro da gente. Então esse conversar é importantíssimo nessa fase inicial, tá? Banir, 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 banir a crítica ácida e destrutiva. Agora, pessoal, isso a gente pode fazer agora. Respeitar, cuidar do corpo e manter a higiene, e sim, superar a preguiça mental, física, criando hábitos sadios. Então acorda mais cedo, faz uma caminhada, faz uma meditação, né? Recorrer à oração, aqui eu coloquei meditação, porque quando chegar aquele sentimento não tão bom, eu já vou perceber, mas eu estava tão bem até agora e veio essa raiva, de onde ela veio? Será que é minha mesmo? Será que eu não estou recebendo alguma influência? Então a gente passa a se conhecer, tá? E preservar a paz. E se preservar a paz, pessoal, nesse momento principalmente em que nós somos envolvidos de medo, desesperança, podemos sermos nós que vamos levar a fé a essas pessoas, sabe? Então o planeta ele está envolvido nessa camada de medo, de falta de fé. Então nós como os cristãos temos que levar essa fé para as pessoas, que tudo está na mão de um Deus de amor, tá? Com relação à claridade moral, como é que ela pode ser feita então? Por pensamentos, por palavras e por ações. Lá no livro dos Espíritos, questão 793, pergunta: por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Como o irmão André falou, isso vai ter que ser feito por cada um de nós. Então, nós que estamos despertando, precisamos auxiliar aqueles que estão ainda perdidos, que não encontraram Jesus ainda. Precisamos conhecer o mundo espiritual e a sua influência sobre nós. As obras de André Luiz, ou Chico, constituem um verdadeiro tratado sobre o mundo espiritual. Tanto que a coleção se chama A Vida no Mundo Espiritual. Diz Kardec que a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida e a vida normal do espírito. E a vida continua, linda e bela mesmo, que transitória e passageira. Sabemos hoje que toda ação tem uma reação. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação compõem a tela viva de nossas existências. Vivemos entre a terra e o céu, aprendendo sempre. Vivemos nesse mundo de provas e expiações, buscando a libertação de nosso ego dominador. Em prol do próximo, situemos nossos esforços nos domínios da mediunidade, buscando a compreensão de seus mecanismos. Somos os missionários da luz de Deus Pai. Somos obreiros da vida eterna, a vida de paz. Somos os mensageiros da luz, da fraternidade e do amor. Quando amamos, transformamos esse planeta num mundo maior. Podemos transformar esse mundo no nosso lar, gente. Se nos transformarmos em apóstolos do bem, amparando os que sofrem. E aqui eu faço uma pausa para a gratidão. Era o último trabalho nosso no ano passado, e nós havíamos decidido então diminuir as atividades na casa espírita. Olha só, naquele momento a sala se encheu de luz, dos olhos dos trabalhadores corriam as lágrimas. Como um lindo beija-flor, ele pousou entre nós, o Tordesilhas. E ele trazia uma mensagem de esperança, de fé. Pedia-nos para que não encerrássemos os trabalhos, e sim criássemos mais. Porque existem irmãos em sofrimento por todo o mundo, não só encarnados como desencarnados também. Então, aqui eu trago esse pedido do Dr. Bezerra, para que nós criemos mais trabalhos nas casas espíritas,
Para aquelas que estejam fechadas, vamos abrir hoje, pessoal. Que possamos pelo menos amparar 2 ou 3, que sejam, não ser 2 ou 3 menos sofredores no mundo. Que nós possamos, você que é de uma outra religião, abrir os templos religiosos e neles colocar atividades de caridade. São 811 milhões de pessoas em 2020 que passaram por fome. Imagine só, dói o coração de ver alguém passando fome, pessoal. Podia ser 811 milhões menos um. Temos culpa. Temos culpa. Então você vem falar, não, mas ele está pagando aquilo que fez. O que a gente tem a ver com isso? Se ele é o irmão meu, você não ajuda o seu irmão de sangue. O que é irmão, então? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Perguntou Jesus. Olhando a vida com um olhar espiritual, somos todos irmãos, nos reencontrando todo o tempo. Um dia o Zé Ricardo passou uma informação não muito boa e hoje ele vem trazer a fé, a esperança e o amor para vocês. O resgate é sempre pelo amor. Então o Dr. Bezerra nos pede que nós arregacemos as mangas e vamos em direção ao próximo que sofre tanto. Somos nós, os cristãos, aqueles que começaram os 500 ao pé daquele monte recebendo as informações de Jesus. Somos nós aqui hoje para levar a esperança para esse mundo que perdeu a fé. Sejamos os apóstolos da caridade, auxiliando sempre, sem cessar, como a rainha Santa Isabel de Aragão, Dr. Euripides Barçanufo, que trabalha incansavelmente até hoje, Madre Teresa de Calcutá. Sejamos apóstolos da fé, disseminando o Evangelho de Jesus. E então, onde será implementado o Evangelho de Jesus? Talvez tenhamos essa dúvida. Era o 8º dia e nosso Senhor Jesus foi apresentado à comunidade. Maria e José levou o nosso menino Jesus até ele, e ele que esperava conhecer o Mestre para partir. E ele, pegando o Mestre em suas mãos, fazia várias indagações, mas como um ser tão frágil, como é que ele vai conseguir mudar o mundo? E ele ficou em várias reflexões, como se estivesse conversando com Jesus adulto. Coisa mais linda, né, pessoal? E no livro Pontos e Contos, Humberto de Campos nos fala: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos, escreverás novos livros da sabedoria, improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma, amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem, erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus, ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel. Como farás isso? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino ergueu então a pequenina destra e bateu, muitas vezes, naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. A resposta nunca esteve fora. Ela esteve sempre dentro de gente. E a gente não compreendeu até hoje. Mas vem o Evangelho, através da doutrina espírita, para tirar esse véu que estava em nossos olhos. E a gente se olha como um ser de luz que nós somos. Um ser só de amor.
É esse amor que a gente tem que buscar. E o que está faltando em nós, então? Falta em nós um sim de entrega. Um sim, como a rede que se entrega ao mar, a rede do pescador. É a rede, a demonstração da nossa ação nesse momento. A gente apenas se entrega e confia no mar. E Deus vai prover tudo o que a gente precisa. Ele vai colocar as pessoas que precisam do nosso amparo, da nossa ajuda. Compreende, pessoal? A gente só precisa se colocar em movimento, sair do nosso ego e ir em direção ao próximo. Dizendo ao Senhor: eis aqui o servo do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. A gente coloca os nossos propósitos junto dos propósitos de Deus, nosso Pai, de Jesus. É isso, é alinhamento de propósito. A gente se perdeu. É o momento da gente se encontrar. Não é mais o que eu quero. O que queres que eu faça? Era o segundo Covid que eu passava. E em noite que eu não conseguia dormir, eu levei meus pensamentos ao nosso Senhor Jesus. Eram umas 3 horas da manhã. E eu perguntei: Senhor, o que queres que eu faça? E eu não tinha formulado a resposta. No mesmo momento, Ele disse para mim: apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, aqueles que estão perto de você aí. Sabe, pessoal, a resposta está ao lado, um familiar, um ente querido, aquele que liga, falando os problemas. Ali está a resposta. Que possamos nos entregar, possamos saciar a nossa fome, a nossa sede, aquela sede da irmã samaritana, num poço de amor, que é Jesus. Nós rogamos a Maria Santíssima nesse momento, que deixe as suas pegadas luminosas nos umbrais conscienciais, aqueles irmãos que não conhecem a Jesus, não conhecem o amor de Deus. Envolva a Nossa Senhora, Maria Santíssima, como envolveste naquele dia João ao pé da cruz. Envolva com seu manto de amor toda a humanidade que sofre. Ilumina as nossas mentes, Senhor Jesus. Faça reluzir em nós os nossos talentos que estão todos guardados. Que possamos, como lírios beija-flores, entregar o nosso amor a toda a humanidade. Gratidão a toda a espiritualidade que nos envolve de amor. Que esse amor saia por todo esse mundo, chegando aos hospitais, aqueles corações que sofrem, aos orfanatos, aos presídios. Que seja esse amor o alimento, aqueles irmãos que estão nas ruas. Que seja esse nosso amor o cobertor na noite fria. Gratidão, Senhor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, nós estamos aqui. Que assim seja. Jesus abençoe a todos. Parabéns ao Zé Ricardo também, Zé Ricardo, muito feliz na explanação. Realmente uma manhã de luz, né? Muito bom.